Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: Bolsonaro é contra a subversão ideológica e cultural. O apóstolo Paulo descreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Subversão ideológica ou revolução cultural são apenas nomes modernos de uma estratégia sutil para perverter as sociedades. São coisas mais antigas do que se tem imaginado. São motivados, por exemplo, nesses 2 últimos séculos, pelos partidos políticos de esquerdas marxistas ateístas do mundo inteiro. O seu objetivo é contrário ao desejo de Deus, pois enquanto os evangelhos têm o propósito de converter, ou seja, resgatar as pessoas dos maus para os bons costumes e aperfeiçoá-las na santificação, a subversão ideológica tem a intenção de perverter, ou seja, levar as pessoas de bem dos bons para os maus costumes e piorá-las. Assim, os evangelhos estão para a liberdade, como a subversão ideológica está para as libertinagens. Subversão ideológica é a soma de duas forças malignas, conjuntas, isto é, a do mal de Satanás e a do mal de homens e mulheres que não temem a Deus e desprezam a sua igreja. As intenções da subversão ideológica são as mais danosas possíveis, pois pretendem anular de vez os estados democráticos de direito, desmoralizar as instituições civis, militares e eclesiásticas, barrar o cristianismo e outras formas de vida ética e limpa, deturpar as famílias, sua união, valores e laços de sangue, anular o conteúdo ético e espiritual das escolas e universidades quanto ao patriotismo, família e reino de Deus, erotizar e depravar as crianças, escolas e sociedade, facilitar o tráfico, comércio e uso de drogas e armas para o crime organizado, ridicularizar as autoridades constituídas e tratar os bandidos e criminosos como vítimas da sociedade, deixar os presídios como escola dos crimes, sem projeto de trabalho e recuperação dos detentos, desviar riquezas e muito dinheiro do Brasil para países comunistas, influenciar nas leis para que aprovem costumes perversos e pecaminosos, conseguir os mais altos cargos na política, instituições, escolas e universidades para disseminar com amparo legal toda espécie de libertinagens. Por fim, interferir na Constituição Federal na direção de se instalar um regime marxista, socialista, ateísta que anule as liberdades e direitos garantidos pela democracia. A subversão ideológica é um movimento que age em todas as camadas sociais, fazendo nelas uma espécie de lavagem cerebral e deturpação da consciência, de modo que as pessoas se comportem erroneamente contra a si mesmas, tendo a sensação de que estão certas. E o pior, leva pessoas de bem a jogarem do lado do mal. Por exemplo, cristãos favoráveis à legalização do aborto, do uso de drogas, da união estável entre homossexuais, da prática da sexualidade antes e fora do casamento, da impunidade de menores criminosos, das ideologias de gênero e tantas outras aberrações mais. No entanto, por ter apresentado uma das melhores propostas de governo que o Brasil já teve, por ser ainda cristão e ter sua meta no Estado Democrático de Direito, e embasar sua campanha à presidência na pátria, família e Deus, com a disposição e ajuda de milhões e milhões de eleitores que somamos
a maioria absoluta, sem dúvidas, o nosso candidato Jair Bolsonaro é contra toda espécie de subversão ideológica e revolução cultural. Porém, a subversão ideológica tem como ser barrada, mas não tem como ser anulada. Ela só vai deixar de atormentar a sociedade quando Jesus Cristo voltar e no juízo final, quando for lançada no fogo eterno. Até lá, cabe a nós cristãos, ao reino de Deus e à democracia, não nos retrocedermos e subjugá-la na forma da lei, no poder da grande maioria e de Bíblia na mão, conforme diz, por exemplo, o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, ou seja, o Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, ou seja, os perversos e o diabo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a expandir o reino de Deus no mundo e a garantir a nossa democracia, a nossa liberdade. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.